Pessoal, vamos continuar. Eu vou só dar uma repassada do que nós já tínhamos visto semana passada, certo? Depois vamos continuar o conteúdo de movimento circular uniforme daí. Nós vimos o que com vocês? Definição de ângulo. O que é a definição de ângulo? É a razão entre o comprimento do arco e o raio, certo? Então, arco sobre o raio. Como nós temos as mesmas unidades para arco e raio, elas vão ser simplificadas depois. Então a gente diz o seguinte, que adimensional não tem unidade, certo? Mas, para identificar que é um ângulo, o que nós fazemos? Nós chamamos de grau e radianos. Usamos grau e radiano. Não que seja unidade, mas é mais para identificar, certo? Então, nós não temos unidade, é adimensional. Período. O que é período mesmo? Nós já vimos com vocês. É o tempo que se gasta para dar uma volta completa. Então, um ventilador, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa, a hélice do ventilador, ou um eixo de motor, ou, se nós pegarmos um pêndulo, ele vai ser nessa posição, vai e volta. O tempo para ele ir e voltar, eu chamo de período. Então, o período é o tempo que se gasta para dar uma volta completa, certo? Numa hélice ventilador, um automóvel em torno de um circuito automobilístico, o eixo de motor, certo? Um pêndulo, tá bom, já mostrado? Então, o tempo que se gasta para dar uma volta completa, certo? Isso é período. Então, se é tempo, pessoal, quais serão as unidades? Se é tempo, o que nós temos então? Segundo, minutos e horas. Essas são as unidades, certo? O que é frequência? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo, certo? Então, é o número de voltas por unidade de tempo. Tá bom, pessoal? Por exemplo, um ventilador vai dar 100 voltas em um segundo, 200 voltas em um minuto ou em uma hora, certo? Então, é a quantidade de voltas que se dá em uma unidade de tempo, certo? Então, é o número de voltas que se dá em uma quantidade de tempo, em um certo tempo, certo? Então, assim, pessoal, tanto o período quanto a frequência estão ligados à palavra uma. Então, olha só, aqui é o tempo que se gasta para dar uma volta completa. Aqui é a quantidade de voltas que você dá em uma unidade de tempo. Certo, pessoal? Repetindo. Período é o tempo que se gasta para dar uma volta completa. Frequência é a quantidade de voltas que você dá em uma unidade de tempo. Então, os dois estão ligados à palavra uma. E outra coisa importante, pessoal, que a gente tem que ficar ligado aqui, ó. Nós podemos observar que o período e a frequência, um é o inverso do outro. Se eu quero dizer que o período é o inverso da frequência, eu vou colocar 1 sobre F. Se eu quero dizer que a frequência é o inverso do período, 1 sobre T. Então, matematicamente, eu demonstro dessa maneira que a frequência é o inverso do período e que o período é o inverso da frequência. Tá. Nós vimos, então, que período, essas são as unidades do período. Segundo, minutos e hora. Agora, quais são as unidades da frequência? A frequência vai ser o quê? RPS, rotação por segundo, ou RPM, rotação por minuto, certo? Então, olha só, pessoal, se eu pegar, vamos pegar um ventilador, giramos a hélice, vamos ligar o ventilador, ele começa a girar, aumenta a velocidade, até que chega um certo momento que ele vai estabilizar essa velocidade. Então, vai dar a mesma quantidade de voltas e o mesmo tempo. Então, olha só, pessoal. Se nós contarmos agora um minuto, vamos marcar um minuto. Ele gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira. Então, olha só. Ele vai dar uma certa quantidade, tá? Agora, vamos marcar um segundo. Parou, certo? Ou seja, ele vai andar muito mais vezes em um minuto do que em um segundo. Concorda? Então, ele vai dar muito mais voltas em um minuto do que em um segundo. Então, o que nós temos que fazer? Se eu tenho RPM e quero transformar em RPS, o que eu faço? Eu vou dividir, certo? Porque eu vou ter menor quantidade de voltas em RPS. Se eu quero transformar RPS em RPM, eu vou multiplicar, porque a quantidade de voltas em RPM é muito maior que em RPS. Mas por quanto eu vou dividir e por quanto eu vou multiplicar? Por 60. Por que 60? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, em um minuto eu vou dar muito mais voltas do que em um segundo, certo? E outra coisa importante também, pessoal, RPS eu também posso chamar de Hertz ou Hz, certo? Hertz. Tranquilo, pessoal?
E isso nós já tínhamos visto no passado com vocês, tá? Então, só estou dando uma recapituladinha. Velocidade tangencial. O que é velocidade tangencial? Vamos pegar aqui um objeto. Vamos pegar um objeto aqui, ó. Certo? Esse objeto tem uma velocidade tangente à circunferência. Que tal? Que tal? Então, objeto, e ele tem uma velocidade o quê? Tangente à circunferência. Certo, pessoal? Então, olha só. E vamos imaginar que a velocidade é sempre 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. O que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, como já tínhamos visto com vocês, movimento circular uniforme, nós tínhamos visto o que com vocês? Que a velocidade é sempre a mesma. O módulo é o mesmo, certo? Mas o vetor velocidade é variável em direção e sentido. Ó, de baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo inclinado, ou seja, o vetor é variável. O módulo, o valor é constante. Agora, como é que você chega até a velocidade tangencial? Velocidade tangencial é simbolizada pela letra V. Então, olha só, velocidade tangencial é a mesma coisa que velocidade escalada, ΔS sobre ΔT. Só que é o seguinte, pessoal, nós vamos considerar que esse cara aqui, ó, esse objeto que está aqui, ele vai dar uma volta completa. Então é como se nós cortássemos aqui, ó, a circunferência e abríssemos ela, certo? Abrimos a circunferência. O que acontece? Qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr, que nós podemos também chamar de perímetro. Então, o 2π é uma constante, quem vai mudar é o raio. Quanto maior o raio, maior é o perímetro, maior é o comprimento, certo? Então, ao invés de deslocamento, colocamos o quê? O comprimento, que é o quê? 2πr. Então, lembrando que nós consideramos uma única volta. Uma única volta. Abrimos essa volta, deu esse comprimento, ele andou esse aqui então. Agora, qual é o tempo que você gasta para dar uma volta? Nós não acabamos de ver agora que é o período. O tempo que você gasta para uma volta completa não é período? Então, no lugar da variação do tempo, vem o quê? Período, certo? Então, essa aqui, ó, é a velocidade tangencial. Mas nós sabemos também, pessoal, que se o período está no denominador, a frequência vai estar onde? No numerador. Porque o período é o inverso da frequência. Certo? Então tá aqui, gente, ó. Certo? Agora, quais são as unidades? Nós temos o que lá? Nós estávamos acostumados com metro por segundo e quilômetros por hora. Agora, nós vamos usar muito também centímetros por minuto e vamos usar também centímetros por segundo. Vamos usar bastante estas unidades, então. Certo, pessoal? Agora, velocidade angular, que nós também tínhamos visto com vocês. Velocidade angular vai ser simbolizada pela letra W, ou ômega, certo? Velocidade angular, se nós pegarmos, ó, vamos pegar a velocidade tangencial aqui, ó. Velocidade tangencial é ΔS sobre ΔT. Na velocidade angular, ao invés de V, vamos trocar pela letra W. E vamos considerar novamente que o objeto vai fazer uma única volta. Vai sair daqui, ó, e vai percorrer uma única volta. Qual é o ângulo, porque é velocidade angular, qual é o ângulo que ele vai fazer ao percorrer uma única volta? 360 graus ou 2π radianos, certo? É muito mais comum você usar o quê? 2π, certo? 2π. E nós não consideramos que ele deu uma única volta, gente? Ele deu uma única volta. Qual é o tempo que você gasta para dar uma volta completa? Período. Foi a definição inicial que nós vimos, certo? Então, a velocidade angular vai ser o quê? 2π, que é o comprimento de uma volta, de uma circunferência, de um ângulo, né? Um ângulo completo, uma circunferência completa, sobre o período. Ou o quê? Ou velocidade angular vai ser o quê? 2πf. Por que 2πf? Se o período está no denominador, a frequência está no numerador. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos o que aqui, ó? Duas maneiras de calcular a velocidade angular. Duas maneiras. Então, agora, quais são as unidades? As unidades, pessoal, no numerador é radianos, e aqui nós temos o que? O tempo, que vai dar a mesma relação que nós sempre vamos ter, gente. Então vai ser o quê? Vai ser radianos por segundo, radianos por minuto, ou radianos por
hora. Então,